tarde. Boa tarde a todos e todas. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui, em especial a presença das nossas participantes desse bate-papo, a Aline, a Vitória e a Edicleia. Eu sou a Mariana Closet, do Instituto Água e Saneamento. Vou fazer uma breve apresentação. Bom, eu sou bióloga de formação, sou especialista, fiz mestrado e doutorado interdisciplinar na área de ambiente e sociedade. Então, me especializei aí na área de ecologia humana, trabalho com comunidades tradicionais que se utilizam dos recursos naturais para sobreviver. Estou aqui na equipe do IAS, responsável pelas redes e parcerias. Estou muito feliz da gente poder ter organizado esse bate-papo com vocês, pessoas que eu ainda não conheço, vou conhecer hoje, projetos tão bonitos, e de um tema super importante que realmente a gente não podia deixar de fora do nosso evento do Dia Mundial do Banheiro, que é a saúde menstrual e o saneamento. Então, eu vou apresentar aqui para o público as participantes, né, da mesa. A gente tem a Aline, que é engenheira sanitarista, mestre em saúde pública, é uma das mulheres à frente do SANA, que é uma iniciativa sem fins lucrativos, que promove a construção de banheiros para as mulheres que não têm. Então, hoje a Aline veio aqui contar um pouco para a gente do SANA. Depois a gente tem a Vitória, que ela é formada pela Polimoda de Florença, Business of Fashion. Ela é fundadora da ONG Projeto Luna, que visa combater a pobreza menstrual, disseminando informação, distribuindo artigos de higiene íntima e menstrual para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a Vitória vai poder contar para a gente essa experiência do Luna. E temos também a Edicleia Pereira Dias, que se auto-identifica mulher preta e gorda, é professora da Rede Municipal de Camaçari, atuando na gestão escolar. Ela é formada em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em educação, pobreza e desigualdade social pela Universidade Federal da Bahia. Entre outras formações, ela é atuante das causas sociais pelo direito de menstruar livremente e com segurança. É militante pelo direito de existir plenamente do jovem da periferia. É idealizadora e organizadora do projeto Banco de Absorventes, criado e desenvolvido na Escola Municipal Cosme de Farias. Então, a Edicleia veio hoje também contar para a gente um pouco sobre esse projeto do Banco de Absorventes. Então, são 3 iniciativas incríveis e para a gente trazer para esse debate, né, do acesso ao saneamento como um direito humano, e a ausência desse direito impacta, né, diretamente as mulheres em situação de vulnerabilidade, né, na maioria pretas, pobres. Então, acho que a gente tem um debate muito importante pela frente. Queria agradecer demais a presença de vocês. Como a gente combinou, vamos falar, a gente tem aí no máximo até 5 horas para o nosso bate-papo, depois convido a todas para continuar com a nossa programação. Dizer para o público também que a gente vai subir essas gravações depois no site do IAS, no YouTube, vão ficar disponíveis. E vou passar, então, a palavra, uns 10 minutinhos para cada uma contar do projeto, e depois a gente pode fazer um bate-papo. Quem quiser mandar perguntas também via chat, fica à vontade que eu vou estar de olho aqui, tá bom? Então, muito bem-vindas, muito obrigada. E, Aline, a palavra é sua. Pessoal, boa tarde. Obrigada, Mariana, pela apresentação. Boa tarde, minhas colegas de mesa. Estou, assim, muito curiosa para escutar vocês, escutar essa experiência específica, né, com o cuidado em relação a esses itens de higiene. Eu trabalho há alguns anos com um item importante de higiene menstrual, que é o banheiro, através da SANA, iniciativa sem fins lucrativos, do qual eu estou à frente, junto com a Helena Caldini, junto com a Marina Donini, respectivamente arquiteta e educadora, bióloga também,
Eu sou engenheira sanitarista e eu comecei a trabalhar com saneamento lá atrás, em 2008, muito no aspecto da política pública e fazendo planos municipais de saneamento, e sempre existia, dentro da estrutura convencional do saneamento, uma margem em que eu tentava chegar e não me deixavam chegar. Era quase como se o sistema convencional já tivesse tanta coisa para lidar em termos de governança, de investimentos, de interesses econômicos, que existe sempre uma borda, uma borda marginalizada que o saneamento convencional não dá conta nem de chegar. É como se, e é um universo muito masculino, esse universo do saneamento convencional, é como se não, como se fosse um território proibido. E em 2016 eu cheguei muito perto desse território proibido quando conheci a realidade de pessoas e comunidades, né, que não tinham banheiro em casa. Foi um convite para uma consultoria que eu fui atuar como engenheira sanitarista. E era até difícil entender o que era aquela realidade, era difícil chegar para conversar com as pessoas. Eu já trabalhava com comunidades, já trabalhava com articulação e engajamento de comunidades para participação social na política pública de saneamento, e mesmo assim eu vi que o buraco ali era muito embaixo, o tabu era profundo, e as pessoas que não tinham acesso ao banheiro não estavam muito pouco disponíveis a falar sobre isso, porque era expor para mim, uma pessoa de fora, uma pessoa privilegiada, era expor a mais profunda ferida, a mais profunda cicatriz desse abismo de desigualdade social que a gente tem no Brasil. E aí começamos a trabalhar, então, com essas comunidades, na construção do afeto, para daí sim conseguir alcançar esse tabu e trabalhar o assunto. Desenvolvemos uma tecnologia social a partir de múltiplos desenhos que existem de banheiros secos compostáveis. A gente desenvolveu o nosso próprio desenho, que era o desenho que mais fazia sentido dentro dessa realidade, né? A realidade de pessoas que não têm banheiro, porque fazer um banheiro, nos dias de hoje, custa pelo menos aí, com os preços altos, né? A inflação, né, que vivemos, principalmente no setor da construção civil. Hoje, para você ter um banheiro em casa, você tem que ter pelo menos R$ 5.000. Sendo que as pessoas que não têm banheiro em casa são as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e elas precisariam de um ano, juntar os rendimentos de um ano, se elas não tivessem que comer, que gastar mais nenhum dinheiro, elas precisariam de um ano para juntar o dinheiro para ter um banheiro, ou seja, não terão banheiro, elas estão tendo o seu direito humano ao saneamento e à privacidade violados. Então, a gente desenvolveu esse banheiro junto com essas comunidades, né? E aí, quando eu falo que trabalho com banheiros secos compostáveis, tem mais uma camada de tabu, né? Que é o tabu dessa sociedade, dessa civilização que vem lá, né? Do Império Romano, que trouxe a ideia de que a gente precisa de água para empurrar cocô, e não precisamos. A gente tem uma experiência aí de alguns anos, desde 2016, a gente vem trabalhando com banheiros secos compostáveis em comunidades rurais, com muito sucesso. O nosso banheiro ele traz tudo aquilo que está sendo negado a essas mulheres. Ele traz privacidade, né, por suas paredes bastante sólidas, porta. Ele traz saneamento básico eficiente, usando um método de compostagem bem manejado, né? A gente diz que banheiro sem educação não para em pé, né? Se você nunca teve uma máquina de lavar, você vai precisar de um manual para poder utilizá-la. Um banheiro, se você nunca teve um banheiro, você vai precisar de um manual, e esse manual é passado, é transferido, construído em conjunto em atividades dentro dessa roda, né, de pessoas, de mulheres que estão ali em busca de terem suas vidas transformadas, né, com a chegada do banheiro. A gente só trabalha com pessoas que querem ter banheiro em casa, e isso precisa ser respeitado. Obviamente, os banheiros são construídos em formato de mutirão comunitário,
em seus quintais, então elas precisam estar muito de acordo, desejarem participar da construção, desde a gente faz tudo comunitariamente, desde a subida das paredes até cada acessório do banheiro, de modo que o banheiro fique lindo, fique o banheiro dos sonhos mesmo. Os banheiros que a gente faz são muito mais bonitos que o meu próprio banheiro. Mariana, me disse como é que está de tempo, que eu não quero... Tem mais 5 minutos, tá nem na metade. Ótimo. É bom que assim eu consigo... Será que eu consigo compartilhar uma tela, então? Consegue sim. Tá todo mundo habilitado. Só vou ficar de olho no tempo. Vou compartilhar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo já a tela, né? Então, essa é uma casa linda, típica dos lugares onde a gente já trabalhou. Ela demonstra como existe inteligência construtiva, materiais disponíveis. Então, os nossos banheiros são todos... a gente costuma desenhar um formato de banheiro, né? A utilização de materiais de acordo com os lugares onde a gente vai trabalhar. No caso desse lugar, em Milagres do Maranhão, a gente... identificou que existia, né, a inteligência do pau a pique e do tijolo de terra crua, e aí tem uma foto do banheiro, dá para ver ali atrás da turma, essa turma toda que participava. Essa foi a nossa primeira experiência. Sana ainda nem tinha nome de Sana, era a experiência do projeto Banheiros Mudam Vidas. Vocês veem minha flechinha? Sim, vemos sim. Essa aqui é a Marina, nossa educadora. Esse aqui é um time incrível, está todo mundo misturado aqui com pessoas da comunidade. Eu estou aqui e por aí vai. E aí, depois dessa experiência, a gente fez monitoramento, né, e retornou. Essa experiência não era focada em mulheres, mas quando a gente retornou para conversar com a comunidade, a gente identificou que as únicas evasões, ou seja, pessoas que, mesmo com banheiro, preferiam não utilizar o banheiro, eram homens. E isso trouxe uma sensibilidade, assim, banheiros, o nome do projeto era Banheiros Mudam Vidas, né? A gente descobriu que as vidas que eram transformadas de verdade eram das mulheres. A percepção de necessidade de privacidade tinha muito a ver com elas, né? Então, no Brasil, a gente vive uma realidade onde mais de 1,5 milhão de mulheres não têm banheiro em casa. São 321 mil meninas que não têm banheiro nas escolas que frequentam. Então, quando elas menstruam, elas faltam à aula, né? E quando elas estão em casa, elas se expõem, têm seus corpos expostos, né? Em média, a gente calcula que uma mulher se exponha 6 vezes ao dia para realizar suas necessidades, num cenário, né, em que 70% dos casos de abuso sexual acontecem no ambiente doméstico, nas proximidades. Em um ano, isso totaliza 200 horas de exposição do corpo dessa mulher. E a gente, quando a gente pensa se tão pequenininhas assim, realmente faremos alguma diferença, né, com o nosso projeto, com a nossa iniciativa, a gente tenta imaginar que se cada mulher que tem um banheiro ajudasse a construir um outro banheiro para uma mulher que não tem, a gente resolveria esse problema com muito mais velocidade. Então, hoje a gente está formalizadas, né, como uma iniciativa sem fins lucrativos, que promove a construção de banheiros, e aí promove a construção porque, além da construção em si, né, quando a gente consegue captar recurso para isso, além disso, a gente faz a transferência dessa tecnologia, né? Esse aqui é o primeiro modelinho de banheiro que a gente elaborou, ele já foi bastante atualizado, se vocês entrarem no nosso Instagram, tem lá o modelo atualizado. Esse aqui eu usava ainda um Bazon, sem bombona. Hoje em dia a gente utiliza uma bombona aqui para facilitar o manejo, né? A gente sabe que são as mulheres que já estão bastante sobrecarregadas, que provavelmente vão cuidar desses sistemas, então a gente tenta tornar tudo muito o mais leve possível, desde a construção até o manejo, sabe? Esse tubo preto é um sistema de ventilação que torna o nosso banheiro seco compostável muito mais higiênico, seguro do que muito banheiro de classe média que eu já vi por aí. Aqui é a gente celebrando o final de um mutirão, comunidade muito engajada, muito feliz de participar disso, e a construção é um momento em que as comunidades
dão um passo e se unem através da iniciativa. Então, o interessante de ver é que depois desse momento, elas, em geral, tendem a fazerem mais coisas dentro dessa união que foi estabelecida. Aqui, esse é o banheirinho atualizado. Então, tem uma pia, né, para lavar as mãos, e a água com sabãozinho que você lava a mão aqui, é ela que vai passar por esse caninho aqui, ó, e lavar o separador de urina. No nosso banheiro, quando você senta, automaticamente o xixi vai para um separador e o cocô vai para essa bombona que está aqui embaixo, conectada ao sistema de ventilação. O xixi, ele vai para um círculo agroflorestal, um círculo de bananeiras biodiverso que a gente faz. Tem bananeira, mas também tem goiabeira, pitangueira, o que mais quisermos ter. E nunca se viu tanta banana assim, como quando a gente implanta esses sistemas. A bombona, quando ela enche, ela é retirada do banheiro, e aí ela pode tanto ficar quietinha, esperando o tempo dela de maturação desse adubo. A gente, por segurança, a gente pede que esse adubo, que esse dejeto, né, fique em tratamento durante 1 ano, para que tenha a segurança total, e ele não é aplicado em raízes e nem folhosas, né? Então, não pode colocar nas roças de mandioca, de batata, e nem nas roças de hortaliça. Ele é perfeito, é um ótimo adubo para pé de árvore mesmo, pomares, e áreas, né, de reserva, onde quiser colocar, mais por medida de segurança mesmo. A gente, aqui estão alguns números só, né, de impacto positivo desde 2016, e a gente acredita muito que conhecimento é poder, então o momento da nossa iniciativa está em transformar esses 3 materiais aqui, que foram, essa é uma cartilha construtiva, essa é uma cartilha de engajamento, e esse aqui é um caderno técnico construtivo. A gente quer transformar tudo isso aqui em videoaulas. Então, estamos captando recursos para esse momento do projeto, animadíssimas em distribuir isso através das organizações que possam fazer chegar essas videoaulas a mulheres que não têm banheiro em casa. É isso. Aqui estão as aulas que a gente está roteirizando para gravar. E é isso. Muito obrigada, Mariana. Estou à disposição. Obrigada a você. Obrigada, Aline. Foi ótimo. Está dentro do tempo agora. Muito lindo mesmo. Acho que traz além do banheiro em si, né, a iniciativa, o trabalho de vocês traz a questão da organização social, né, da própria comunidade se reconhecer, se estreitar os laços. Enfim, é uma alavanca, né, além de uma questão pontual muito importante, que é a saúde da mulher. Muito bom. Bom, gente, eu vou passar a palavra aqui para outra convidada nossa, a Vitória, que veio falar do Projeto Luna. Obrigada, Vitória. Bem-vinda. Boa tarde. Fica à vontade aí. Muito obrigada pelo convite, e é uma honra poder estar aqui conversando com mulheres tão impressionantes e vocês estarem dando espaço para a gente falar sobre uma questão que é ainda muito invisível, mas que é muito urgente, que é a questão da pobreza menstrual. Eu sou a fundadora do Projeto Luna, que é uma ONG de combate à pobreza menstrual. Nós nascemos ano passado, então nós somos filhos da pandemia da Covid-19. Eu fui introduzida ao tema da pobreza menstrual mais ou menos em 2015, quando eu li um artigo sobre a situação das mulheres no cárcere no Brasil e como elas eram abandonadas pelo poder público, que não disponibilizava para elas os absorventes, entre outros itens de higiene imprescindíveis, e que por conta disso elas eram obrigadas a improvisar com itens que não são nada apropriados para absorver o fluxo menstrual, como é o caso de sacolas plásticas, meias velhas, papelão e até o miolo de pão. E eu fiquei horrorizada de saber que isso era um problema, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que isso estava acontecendo embaixo do nosso nariz e que ninguém estava falando sobre isso e ninguém estava fazendo nada sobre essa questão. Só que naquele momento eu tinha acabado de começar a faculdade, eu estava morando em outro país, eu estava em outro momento da minha vida. Então eu fiquei naquela mistura de
uma sensação de culpa e de desespero enorme de que eu precisava fazer alguma coisa a respeito desse problema, mas que naquele momento eu não tinha como. E eu acabei voltando para o Brasil pouco antes da pandemia, estava buscando um emprego no Brasil, aí a pandemia acabou acontecendo, todos os processos seletivos que eu estava inserida pararam, como a gente sabe, o mundo inteiro parou, e eu estava em casa e lendo notícias e vendo na TV sobre tantas pessoas que estavam perdendo emprego, indo parar na rua, passando muita necessidade, e que a grande maioria das pessoas que estavam sendo impactadas por isso eram as mulheres, porque elas são a maioria no trabalho de renda informal. E aí eu lembrei da pobreza menstrual e eu pensei, eu falei, nossa, se a pobreza menstrual já era uma questão tão urgente em 2015, quem dirá agora, durante uma pandemia em que as pessoas não estão conseguindo trabalhar, que elas estão passando muita necessidade. Então, o Projeto Luna ele começou, na verdade, como um trabalho, uma doação pessoal minha, que eu cheguei a fazer 1, 2, 3 vezes, e aí eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada pelo tema e quão profundo é esse problema, e eu falei, vou aproveitar o fato de que eu não estou empregada e vou criar um negócio disso. E foi aí que o Projeto Luna se tornou uma ONG. E como a Mariana introduziu, nós somos uma ONG que visa combater a pobreza menstrual através da educação sobre menstruação, da destigmatização a respeito do assunto, porque como todos nós sabemos, a menstruação é um assunto ainda muito tabu, e através da acessibilidade aos artigos de saúde menstrual, como é o caso dos absorventes. Então, nós montamos kits de saúde menstrual com absorventes diurnos, noturnos, calcinha, escova de dente, pasta de dente, sabonetes, papel higiênico e algumas outras coisas. E nós entregamos esses kits nas ruas de São Paulo, em ocupações, em casas de acolhimento, em breve em penitenciárias e futuramente em orfanatos e comunidades. Então, só para dar uma introdução aqui para quem não sabe o que é pobreza menstrual, a pobreza menstrual é a falta de acesso sobre educação sobre menstruação, saneamento básico, banheiros e artigos menstruais que são considerados artigos de luxo. A gente fala artigos de luxo porque eles são itens essenciais na vida de uma pessoa que menstrua, mas eles são tributados com uma carga equivalente a itens supérfluos no Brasil, que é uma carga de 27,5%. O que não faz sentido, visto que esse é um processo fisiológico natural inevitável, não uma escolha. E o que muitas pessoas não sabem é que o ato de ter que improvisar um artigo para absorver o fluxo menstrual, ele é muito mais grave do que simplesmente o desconforto de você não ter o absorvente, você ter que usar um pedaço de pano, mas que a pobreza menstrual ela tem um impacto devastador na vida produtiva, na autoestima e no processo de inserção das mulheres e outras pessoas que menstruam no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Primeiramente, só para vocês saberem um pouco, alguns dos impactos da pobreza menstrual é primeiramente na saúde física e emocional. O uso de artigos indevidos para conter o fluxo menstrual, ele começa como causando possivelmente uma infecção urinária, e isso acaba desenvolvendo eventualmente um risco enorme de câncer cervical, o que pode causar essas mulheres a se tornarem inférteis. A gente vê isso com muita clareza na Índia, que é um dos países com maior índice de pobreza menstrual do mundo, que só 12% das mulheres têm condições financeiras de terem acesso aos absorventes, e lá é o maior índice de câncer cervical do mundo. Então, eu acho curioso quando a gente fala nas redes sociais do Projeto Luna, a gente questiona, na verdade, por que o poder público disponibiliza a camisinha, mas não disponibiliza o absorvente? Aí muitas pessoas falam,
Ah, mas é porque a camisinha previne doença. Mas e o absorvente? E as infecções urinárias que acabam se tornando um câncer? Mas as pessoas não sabem sobre isso, porque, infelizmente, a nossa sociedade como um todo determinou que a menstruação é um assunto que a gente jogou embaixo do tapete, que está dentro de uma caixa, no escuro de um porão, que ninguém fala sobre isso. Então, por conta disso, a gente não tem noção do tamanho do problema que é acarretado por conta da ausência da conversa sobre menstruação e também pela ausência do absorvente. A outra questão que a pobreza menstrual gera, que a professora Edicléia vai poder falar isso com mais propriedade do que eu, é a questão da evasão escolar, que é a falta do absorvente e também a ausência dos banheiros na escola faz com que meninas faltem à escola durante o período da menstruação. Então, vocês imaginam, chega a menstruação da menina, ela falta mais ou menos 5 dias, que é o tempo médio de um ciclo menstrual, nesse mês. Aí ela falta no próximo, ela falta no próximo. Ela começa a ficar para trás perante os outros alunos. Chega uma hora que ela não consegue mais acompanhar a turma. Então, ela acaba saindo da escola. Ela desiste da educação dela. Então, vocês imaginam, essa pessoa que não conclui os ensinos, a chance dela seguir adiante para uma faculdade ou para um curso técnico é muito pequena. E aí, como é que essa pessoa se insere no mercado de trabalho, sem escola, sem faculdade, sem nenhum tipo de curso? É muito grande. Então, se ela já vem de um cenário de pobreza, ela agrava ainda mais essa situação dela. Então, a gente falar sobre pobreza menstrual é também falar sobre impacto econômico. Porque imagina, são milhares de mulheres, meninas e outras pessoas que menstruam que deixam de se inserirem no mercado de trabalho. Então, eu acho que um ponto muito importante que as pessoas não sabem é que falar da eliminação da pobreza menstrual é falar de conseguir conquistar a igualdade de gênero. A gente nunca vai conseguir conquistar a igualdade de gênero como uma sociedade se a gente primeiro não resolver a questão da pobreza menstrual. Porque as meninas deixarão de ir para a escola, as mulheres deixarão de ir para o trabalho, e aí como que elas contribuem para a nossa economia, para a nossa sociedade? Eu peguei aqui um dado que eu sempre busco falar para as pessoas para ilustrar um pouco disso, do impacto das nossas meninas não estarem indo para a escola e não se inserirem no mercado de trabalho, que é a cada 1% de aumento na proporção de mulheres com ensino médio, a renda per capita anual de um país aumenta 0,3%. Fechar a lacuna de desemprego entre meninas e meninos adolescentes resultaria em um aumento de até 1,2% no PIB em um ano. Então, deveria ser de um interesse econômico também para o nosso poder público resolver a questão da pobreza menstrual, já que eles não se sensibilizam com o fato de meninas e mulheres estarem usando miolo de pão porque eles tributam os absorventes como itens não essenciais. E uma outra coisa importante que eu acho que muitas pessoas não se dão conta é que a pobreza menstrual está longe de ser uma questão só de países em desenvolvimento. Ela é uma questão onipresente, acontece em todos os países do mundo, inclusive nas grandes potências globais, como é o caso dos Estados Unidos e Reino Unido. Nos Estados Unidos, 1 em cada 5 meninas não consegue acessar os absorventes, não tem condições financeiras. No Canadá, 1 em cada 3. Então, vocês imaginam no Brasil essa situação. Um outro dado que eu separei aqui para conectar com o fato de que o nosso assunto aqui hoje é o saneamento básico e o acesso a banheiros, é que mesmo em lugares e vidas de meninas que elas têm acesso aos absorventes, o tabu em relação à menstruação ainda assim faz com que elas caiam na pobreza menstrual. Que é uma pesquisa foi conduzida com mulheres no sul da Ásia, mostrou que 20% das entrevistadas que tinham acesso a banheiro evitavam usá-los durante a menstruação por medo de manchar o vaso.
Então, a vergonha de falar sobre menstruação, de alguém saber que uma menina, uma mulher está menstruada, é tão grande que ela deixa de ir ao banheiro. Então, como que ela maneja a menstruação dela? Essa menina também não vai para a escola, porque ela vai ficar com medo de usar o vaso sanitário da escola e alguém vê que ela está menstruada, ou do trabalho. Então, a gente precisa falar sobre, discutir, pensar por que a menstruação é um tabu. Por que um processo fisiológico que acontece com mais da metade do planeta é um assunto tão proibido e um assunto que a gente está permitindo que impeça as nossas meninas e mulheres de terem as ferramentas necessárias para escolherem o destino da vida delas. Então, é muito importante que a gente fale que a menstruação não tem que ser um tabu. Muitas pessoas sempre perguntam: o que eu posso fazer se eu não tenho condições de doar para uma ONG como o Projeto Luna para resolver a questão da pobreza menstrual? Eu sempre falo, o jeito mais fácil é usar a palavra menstruação. Se você é mulher, seu próximo ciclo menstrual, use a palavra menstruação. Não usa eu tô de Chico, eu tô naqueles dias, a onda vermelha invadiu a minha vida. Eu não sei quais são as outras expressões que existem hoje, mas só de você usar a palavra menstruação, você mostra para aquela outra pessoa que a menstruação não é um bicho de sete cabeças que não tem que ser nomeado. Porque quando a gente não chama algo pelo nome, a gente dá a entender que aquilo é algo proibido, que é ruim, que é sujo. Então, a gente tem que usar a palavra menstruação. E só assim a gente vai conseguir, como uma sociedade, conseguir resolver a questão da pobreza menstrual. E um outro dado que eu acho que é interessante a gente falar aqui é que no Brasil, as mulheres que estão entre os 5% mais pobres precisam trabalhar até 4 anos só para custear os absorventes que usarão ao longo da vida. Então, essa é uma questão urgente que a gente tem que conversar como sociedade, falar por que isso está acontecendo e demandar que o nosso poder público pare com isso, distribua esses artigos gratuitamente, zere os tributos neles e que a gente providencie para as nossas meninas e meninos na escola educação sobre menstruação, para ensinar para todo mundo que a menstruação não é algo sujo, não é um sangue tóxico, que é um processo fisiológico normal e que ninguém tem que ser impedido de fazer nada nessa vida, claro, se não tiver com nenhum tipo de sintoma e dor, de fazer nada. Então, não sei se vocês têm alguma outra pergunta. Foi maravilhoso, Vitória. Não, está super no tempo, a gente está impactado, na verdade, estou sem palavras. Foi maravilhosa a sua fala, muito importante. Já tenho vários chats aqui, o pessoal comentando. Maravilhoso mesmo. Depois a gente conversa aí. Vamos passar a palavra. Perfeito. Vamos passar a palavra para a professora Edicleia também, agradecer demais a sua presença e agradecer também a indicação da Vitória, que a Vitória já lia muito sobre você e foi ela que me passou essa informação. E eu estou muito feliz de você ter vindo também. E a palavra é sua aí. Por favor, Edicleia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Realmente foram abordagens impactantes, né? Sobretudo essa questão do sanitário. Essa sou eu em uma das campanhas que foram feitas aqui na minha cidade. Bom, o banco de absorventes, eu vou contar um pouquinho a história dele, surge em 2012, a partir da análise dos índices da escola que eu era gestora escolar em 2010. Em 2010, eu assumo uma escola como gestora escolar e tenho o dado de que era a escola que mais evadiam alunos em Camaçari. Nós estávamos em primeiro lugar com relação à questão da evasão escolar. E aí a gente foi traçar o perfil de quem eram esses alunos que evadiam. E nesse perfil percebemos que a maioria eram meninas. Meninas entre a faixa de 10 a 17 anos, que era uma escola de anos finais. E aí a gente, desse traçar de perfil, vamos para as causas.
caminhamos por várias hipóteses, né? Traçamos vários caminhos para analisar essas evasões, até que em 2012 nós traçamos uma planilha de acompanhamento dessas faltas e fizemos gráficos de linha para perceber em que momento essa ausência se dava na escola e em que momento esse aluno, essa aluna deixava de frequentar a escola definitivamente. E nessa análise de gráfico de linhas, foi eu costumo dizer que por um insight mesmo, por uma luz, um start. A secretária escolar, que é uma pessoa que lida diretamente com essas questões de frequência, de acompanhamento das faltas, porque ela faz o acompanhamento dos programas de distribuição de renda como Bolsa Família, ela olhou para o gráfico e disse assim, olha, isso aqui é o período menstrual. Elas não estão vindo para a escola porque não estão conseguindo comprar absorvente. E aí eu tinha lá o gráfico de Maria Joana, por exemplo. Mês a mês, Maria Joana faltava no mesmo período, de 5 a 10 do mês, por exemplo. Oscilava um dia ou outro, mas aquele período se coincidia. E aí eu fiz, pronto, caramba, ela descobriu o fato que ocasionavam as ausências escolares. Levei essa hipótese como uma hipótese para a equipe escolar e na discussão do conselho de classe ficou definido que a gente iria fazer a entrega do absorvente. Mas aí como fazer essa entrega de modo que, ao invés de aproximar a aluna, a gente não afastasse ela de vez? Porque, como foi dito pelas meninas anteriormente, tratar dessa questão e dizer para o outro que você tem conhecimento de que existe essa fragilidade na vida dele é expor uma fragilidade, uma ferida muito grande. Então, como é que a gente vai fazer isso de forma sutil, sem que impactasse nessa rejeição, sem que causasse esse temor de estar exposto, né, diante de uma equipe escolar e não causasse medo para insegurança para essa adolescente? Afinal, a gente está falando de adolescentes, meninas, em idade escolar, em período de descoberta, em período de formação da personalidade. Então, a gente pensou bastante e nós fizemos a arrecadação de itens de higiene e o absorvente lá, presente em todos eles. Então, a gente tinha lá escova de dente, creme dental, creme de cabelo, batom, lápis de olho, sombra, rímel, blush, base, perfume, desodorante, hidratante, vários itens que a gente fazia o kit, embalava com fitinha, embalagem de presente e entregava às alunas. Mas aí, como fazer essa entrega? Chegar e entregar na sala, dar, expor ainda mais, né? Chamar a atenção dos outros, que movimento é esse que está acontecendo dentro da escola? Então, a gente convidava as alunas para dentro da sala da direção, e aí a gente falava sobre as ausências. Olha, eu senti sua falta, você não estava vindo para a escola, aconteceu alguma coisa, aí sempre a conversa dela versava sobre tudo, menos a menstruação. Ah, Pro, eu não pude vir porque tive que tomar conta dos meus irmãos, enquanto minha mãe fazia uma faxina, enquanto minha mãe estava lavando a roupa, enquanto minha mãe estava trabalhando, uma série de outros fatores, menos a menstruação. E aí eu dizia assim, olha, eu pensei tanto em você esses dias que eu separei para você aqui um presente. Você aceita? Aceito. E aí eu dava o presente, ela abria, era notório a expressão de alívio delas em relação a esse presente, né? E aí eu dizia assim, porque a gente tinha um grupo focal de alunos que a gente queria atingir. Mas e os outros que a gente não teve os dados concretamente? Aí eu dizia assim, ó, eu tenho outro presente aqui e gostaria de entregar para uma coleguinha sua. Você indica alguém? Pelo presente, pela expressão de alívio delas, com certeza elas iriam indicar alguém que estava na mesma condição que elas. E aí elas sempre indicavam, tem sim, Pro, tem fulano de tal. Aí eu chegava para fulana com o mesmo discurso. Senti sua falta, eu tenho aqui um presente, esse presente dedicado a você, e entregava. Então, por mês, a gente fazia um apanhado de 50 alunas. Nós tínhamos um grupo focal com 20 e conseguíamos ampliar para 50, que era a nossa capacidade de entrega dos itens. E essa capacidade de entrega, ela se dava muito eu costumo dizer que o banco de absorventes ele nasceu com o servidor da escola cortando na própria carne.
Por que o nome banco? Porque as pessoas depositavam os itens, né, nessa caixa que eu passava todo mês, arrecadando, pedindo. Então, desde o porteiro até a moça da cozinha, todo mundo dava e doava. E foi assim, de 2012, quando surgiu, até o ano de 2018, quando essa ação rompe a bolha da escola. Nós estávamos ali, fechados na nossa bolha, desenvolvendo nossa ação, com medo de reverberar isso fora e isso tomar uma proporção negativa com as alunas. E, de repente, essa repercussão vem e rompe e foge do muro da escola. De que forma? Eu tinha um projeto social na escola de uma professora de dança, e o nome do projeto era Projeto Flor de Lótus, Dança do Ventre. A professora me pediu o espaço e eu cedi o espaço da escola. Em contrapartida, ela dava aula para as minhas alunas. E aí, nessa aula de dança, uma aluna minha, que não estava nos índices de aluna evadida, que não apresentava, aparentemente, condições de vulnerabilidade, mas a aluna disse a ela: para eu não vou dançar hoje. Eu vim responder à presença, mas não vou dançar. E aí a professora argumentou: mas por que não vai dançar? Eu estou menstruada. Mas não é impedimento você dançar menstruada. Você pode dançar à vontade, você pode fazer todas as atividades. Mas eu tenho medo de me sujar. Mas você tem medo por quê? Porque eu não estou usando absorventes. E o que é que você está usando? Eu estou usando papelão. Uma aluna de 10 anos, né, em pleno ano de 2018, dentro da escola, que não apresentava as características básicas para estar inserida no banco de absorventes, estava usando papelão. E aí eu vim me dar conta que quantas coisas insalubres as minhas alunas estavam se submetendo para não faltar às aulas. E aí a professora de dança pediu permissão para fazer uma publicação nas redes sociais dela, contando a história do banco de absorventes. Foi aí que o banco de absorventes se tornou conhecido da cidade de Camaçari. Tiveram matérias, entrevistas, reportagens e tal. A população de Camaçari abraçou a ideia, ampliou a capacidade de atendimento do banco a partir de doações. Eu recebi doações de empresa, de pessoas físicas, de grupo cultural, grupo de dança, cursinhos, várias ações, várias. E de 2019, que foi quando a coisa ganhou repercussão com maior força, né? Até hoje, eu consigo entregar na escola Cosme de Farias um pacote de absorventes de 30 unidades para cada estudante da escola. Então, um total de 320 alunas recebem um pacote de absorvente mês a mês. Veio a pandemia em 2020, mas as atividades escolares seguiram de maneira remota. Todos os meses, elas compareciam à escola para entregar e receber as atividades, e a gente fazia, junto com as atividades, a entrega do pacote de absorventes, sem muita conversa, sem muito entrar em detalhes, sem muito expressar para elas que isso estava acontecendo em razão da questão do combate, da pobreza, tal. Era só uma entrega. E daí, a escola se tornou um referencial para essas meninas de que ali essa ação existia e que elas tinham esse ponto de segurança. E começaram a caminhar dessa forma, todas as vezes que elas precisavam do item, né, do absorvente, de qualquer coisa, elas já sabiam como procurar a escola, onde chegar, com quem falar, e sempre estavam nessa busca. Tem um episódio interessante de uma menina que ficou menstruada na sala, e aí os coleguinhas fizeram um círculo, os meninos, homens, um círculo para ela caminhar em segurança dentro desse círculo, sem ela se sentir constrangida, e levar até a diretoria, que eles sabiam que lá era o local indicado para que ela recebesse o absorvente. Outra estratégia também que a gente adotou foi assim, em 2019, que foi quando eu tive maior quantidade de doações, eu disse a elas que elas poderiam ir na diretoria, sempre que precisassem, para além daquele que eu entregava.
Aí elas não precisavam dizer muita coisa, bastava colocar a bolsa na minha frente, abrir o zíper, que eu já sabia o que era, e aí, naturalmente, conversando sobre tudo, eu colocava o absorvente ali, fechava a bolsa e elas iam embora. Sem muito estereótipo, né? Sem muito essa coisa de aquele ritual que a gente tem de trocar um absorvente, de pedir um absorvente. Mas é isso, elas são adolescentes, são jovens, são meninas, estão em formação. Hoje, com a repercussão e a visibilidade do banco, elas já conseguem falar, a gente já consegue tratar dessa questão dentro da escola. A escola se tornou um ponto referencial para a mídia, né, para a mídia nacional, para a mídia local. Sempre tem uma menina dando entrevista, falando sobre isso, conversando com as pessoas sobre isso. Para além do que já foi dito sobre a pobreza menstrual, eu costumo dizer que ela é também um descortinador de outras pobrezas, né? É tudo isso que foi dito, mas essa capacidade de descortinar outras pobrezas, porque atrás de uma menina que não tem condição de comprar o absorvente, tem uma família inteira em situação de privações, e privações no plural mesmo, de tudo que vocês imaginarem, pensarem, sonharem. Eu entreguei, por exemplo, para uma menina um kit desse dos presentes que tinha uma escova de dente. Ela abraçou a escova e disse assim: finalmente eu vou ter uma escova de dente só para mim. Então, imagine, né, você entregar uma escova e ouvir um comentário desse, como isso é forte. E aí, na hora, eu parei, respirei fundo, perguntei: quantas pessoas moram com você? Ela disse 8. Eu peguei as 8 escovas e entreguei a ela, porque cada um da casa ia ter sua escova. Essa questão também, que é muito falada, muito repercutida pelas pessoas que eu tenho caminhado com essa temática, é assim: ah, mas por que não entrega o coletor menstrual? Acho tão lindo, gente. Acho tão chique, sabe? As pessoas evoluídas que usam coletor menstrual. Ah, por que não entrega o absorvente reutilizável de tecido? Tão fofo. Eu ganhei vários. É fofo, é macio, gostoso. Mas para que eu entregue isso para uma menina em situação de vulnerabilidade, eu tenho que ter uma garantia sanitária muito grande, muito intensa, de que a higiene desse material vai ser feita de forma correta. Então, ao invés de discutir, né, essa questão da pobreza menstrual, pelo crivo do romantismo ecológico, de que nós vamos resolver o problema, né, da ecologia, do meio ambiente, a partir disso, a gente tem que ser mais incisivo, mais preciso. Eu tinha uma aluna, várias alunas, que não estavam indo para a escola. Eu tinha um índice, um dado, de ser a primeira escola em Camaçari que mais evadiam alunos, e eu tinha o quê? Que agir, que pensar, que estudar esses índices, né, e promover ações que fossem afirmar esse aluno dentro da escola. Então, é o absorvente descartável higiênico, sim, porque a condição sanitária para utilizar um coletor menstrual tem que ser muito bem estruturada, e eu tenho certeza que o meu braço, enquanto gestão escolar, não alcança essa questão sanitária. Fico feliz em conhecer ações como a da Sana. Fiquei imaginando aqui quantos banheiros a Sana não iria construir dentro da minha escola, iria sair de lá, né? Com quantos banheiros vocês iam, ó, ralar bastante, né, para construir. E fiquei pensando também nessa questão da escova de dente que a menina compartilhava com a família. Aí eu entrego um coletor menstrual para a menina, né, o dela. E aí tem uma irmã que também menstrua, tem a mãe que também menstrua. Qual o risco que tem dessa menina emprestar o coletor dela para a família inteira, né, gente? Vamos pensar, vamos parar de Sim. romantizar essa questão ecológica de forma assim tão, né? Porque a preocupação só é quando eu falo das minhas alunas em situação de vulnerabilidade. Parece que o meio ambiente está salvo até hoje, e aí quando eu começo a entregar o absorvente higiênico descartável, eu estou atacando o meio ambiente, tadinho do meio ambiente. Eu acho isso de uma hipocrisia, sabe, intensa, tão forte, que ao invés de a gente avançar na discussão, a gente fica o tempo todo tendo que rebater essas coisas. O avanço disso vai se dar a partir da política pública, sim, de Estado. A política pública tem que sair, tem que surgir, tem que emergir com urgência. Já está posta aí, já está construída, elaborada, tem que ser colocada em prática. A cidade de Eunápolis, aqui vizinha da Bahia, ou da minha cidade, na região sul de Porto Seguro,
ela tem uma lei municipal que foi criada a partir da ação de Edicleia, e o nome da lei virou Lei Professora Edicleia Pereira Dias. Então, é possível a gente fazer, tá mostrado que sim, basta que a gente saia dessa questão da invisibilidade feminina, né? Porque tudo isso se dá porque as questões femininas, elas são invisibilizadas. Muito obrigada, Edicleia. Maravilhoso sua fala. O projeto também, toda uma sensibilidade envolvida, né, gente, de só quem é gestor escolar mesmo e ama o que faz para conseguir ter essa sensibilidade de chegar nessas alunas. E muito boa notícia também, a da política pública. Acho que é assim que a gente pode dar escala. Foi muito bom, gente. Tem umas perguntas aqui no chat, a gente está super em cima da hora. Convidar a Aline, a Vitória, a abrirem a câmera, a Edicleia também. Agradecer demais, acho que vocês podem super desconectar, né? Eu vi que a Vitória tem aí uma experiência de trazer o tema, né, da importância da educação sobre esse tema, né, da pobreza menstrual, e de repente de estar dentro da escola, e ao mesmo tempo também dentro e fora da escola, em comunidades vulneráveis, isoladas, que realmente não tem o banheiro, o trabalho da Sana. Então foi muito legal assim ver quanto vocês se complementam e nesse desafio aí de superar. Eu concordo, né? Como alguém escreveu aqui no chat, foi a Aline mesmo, né? A transição ecológica precisa começar na dignidade, é isso. Não adianta a gente vir falar de descarte de absorvente no meio ambiente com tudo isso que vocês colocaram aqui hoje, sabe? Eu acho que tem que ser um passo de cada vez, e acho que seu posicionamento incisivo aí, Edicleia, tem o apoio aí de grande parte das pessoas que trabalham com direito humano e conservação do meio ambiente, que estão juntas, a gente sabe disso. Uma coisa não acontece sem a outra, mas tudo tem o seu tempo, né, gente? Enfim, e é isso. Eu pedi assim, a gente já estourou o horário, a gente tem outra mesa agora, queria convidar vocês, inclusive, a participar, lembrar de novo que essa gravação vai estar disponível. A gente tem uma mesa, inclusive, de banheiros em espaço público, então eu acho que tem muito a ver, vai ser muito legal se vocês puderem acompanhar também, participar do debate. E é isso, a Aline compartilhou o contato, e obrigada, gente. Tenho a agradecer muito, e se vocês puderem fazer algum comentário final, assim, considerando que a gente está em cima do laço, eu acho que é super importante, acho válido. Por favor, podemos seguir a ordem aí, Aline, Vitória e Edicleia, por favor. Eu queria agradecer as falas, eu aprendi muito aqui hoje. Queria colocar a Sana à disposição. Edicleia, bora fazer esses banheiros aí, esse levantamento. Fiquei encantada com a sutileza da comunicação que você... Essa inteligência da sutileza de comunicação é muito chave, né, para você ir descortinando o tabu aos poucos. E a gente tem um caminho parecido em relação aos banheiros. A gente tem muito cuidado com essas pessoas. Inclusive, toda hora pedem contatos na comunidade para entrevistar essas mulheres. Eu falo... Acho que não é o caso ainda, né? A gente só deu um pequeno passinho. Eu não sei se essa mulher ainda, se ela já quer ser exposta dessa maneira, né? Então, eu queria me colocar à disposição, queria dizer que aprendi demais e é isso aí. Vamos junto, meu contato está aqui. Espero que não seja a última vez que a gente se vê. Sim, todo mundo pôs o contato aqui, isso é ótimo, gente. Vitória, pode falar, por favor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez e também falar que eu fiquei encantada com a fala da Edicleia e dos depoimentos que ela trouxe, das histórias que ela trouxe. É emocionante e, ao mesmo tempo, de partir o coração e revoltante saber que as nossas meninas estão passando por esse tipo de situação e que o poder público recentemente negou uma lei que traria dignidade e saúde para as nossas meninas e uma chance maior de futuro. Então, eu acho que a gente tem que se juntar, todas nós, aproveitar que a gente se conheceu aqui hoje, juntar as nossas forças, porque a gente só vai resolver e eliminar esse problema juntas. Isso aí, obrigada, Vitória. Edicleia. Eu quero agradecer esse canal de
reverberar mais uma vez essa questão e quero fortalecer com vocês essa questão da nossa política e da nossa pesquisa brasileira, né? A gente ainda está muito preso aos dados que vêm de fora, da Unicef, da ONU, são estimativas. A gente precisa traçar o nosso perfil, né? Só vão dar credibilidade a gente quando a gente tiver o perfil da mulher brasileira que passa por essa situação, que vive essa condição. Está na hora de a gente cobrar a pesquisa dos nossos institutos mesmo, de pesquisa social e econômica, porque já está posto que é um impacto econômico imenso, mas a gente precisa ter nossos dados firmes e concretos para que a gente não se baseie mais por dados da Ásia, da Índia, da Europa, né? Precisamos daqui, da nossa terra. O Brasil é grande o suficiente para nos mostrar isso. Muito bem. Concordo 100%. É isso aí. Bom, meninas, obrigada mais uma vez, em nome do IAS, a gente agradece. Do Dia Mundial do Banheiro foi uma grande contribuição e esse tema não sairá mais da pauta. E é isso, convido a todos a continuar. Agradeço também o público que está aí nos assistindo. Muito obrigada, pessoal. Até breve.